Então, vocês, filhos, são os companheiros do pai. Então, agora, o pai quer ver cada filho desempenhando um papel. Vocês têm o entusiasmo de mudar o mundo de tristeza e para ir para um mundo de felicidade, para que definitivamente ele venha. Então, as condições estão mudando para que um mundo de felicidade venha e para que esse mundo de tristeza e falta de paz seja destruído. Então, lembre-se da mensagem de hoje do Pai. Agora continuem a aumentar a velocidade de servir através de suas mentes. Suas palavras, suas faces e a sua atividade continuem a trazer o seu reino mais próximo. Ati. Aqueles que vieram aqui pela primeira vez para encontrar Bapdada, levantem suas mãos. São tantos, vocês podem se levantar. Congratulações. Vocês pelo menos chegaram aqui antes do final. Vocês tomaram um novo nascimento para todos os filhos que vieram de todas as direções. Congratulações a vocês de Bapdada e de todos os filhos de todos os lugares. Congratulações! Vocês estão felizes ao ver a família Brahmin, não estão? Para aqueles que vieram agora, Bapdada diz: muito tempo se passou. Para aqueles que vieram agora, Baba diz: muito tempo se passou. Muito pouco tempo permanece. E por isso, vocês têm que fazer esforço intenso. Para aqueles que são feitores de esforços intensos, eles se movimentarão adiante. Se vocês fazem esforço para terem um estágio voador, vocês serão capazes de reivindicar um direito completo à herança do Pai.
Permaneçam felizes a cada segundo e dê a todos esta mensagem. Acha. Acha. तीर्थ बना है तुमसे महक रहा है मधुबन तुम Unidos no amor por um. आपका स्वागत है आज दिन 10 महान बनने के लिए मधुरता और Bem-vindos, नम्रता Parivat. Hoje é o dia 10. जहाँ मधुरता है वहाँ Assemelhe पवित्रता है as virtudes da doçura e पवित्रता e के humildade. मधुरता आ नहीं सकती जितना Aonde बुद्धि há में नशा हो doçura, há उतना ही pureza. कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता Não हो pode haver doçura sem ऐसे pureza. नशे में Permaneçam रहने से sempre कभी doces. नुकसान नहीं होगा Esta é a base सिद्धि do को पाने sucesso वाले no serviço que स्वयं vocês को नम्र fazem. चित्त निर्माण Na medida em हर que vocês बात tiverem में esse júbilo no अपने आप को intelecto, deve गुण haver ग्राहक correspondentemente और humildade em मधुरता suas ações e संपन्न doçura em suas बनाएंगे palavras. Ao manterem esse júbilo, nunca पाप haverá prejuízo. सहनशीलता की Aqueles que vão शक्ति alcançar मीठे मीठे sucesso बच्चे permanecerão humildes e इज्जत पर construtivos. सदा विराजमान Eles रहेंगे apanharão as virtudes de अभी cada हम situação धीरे से e se सुनेंगे preencherão com doçura. E agora estaremos ouvindo Didi. शांति Om Shanti. सभी खुश राजी हो सभी खुश हैं Todos vocês estão ok? Estão todos bem? खुश होते हैं तो अंदर से प्रसन्न भी होते हैं और चेहरा Quando सदा estamos felizes, खिला estamos रहता है alegres e as प्रफुल्ल nossas होते हैं तो हम faces são मुस्कुराते हैं como uma flor desabrochando. तो पवित्रता के Sorrimos, आधार से estamos कई felizes. गुण आते हैं मधुरता नम्रता तो है ही परंतु एक Então, quando temos वर्तमान समय doçura, अनुसार também há अपनी निर्णय grandeza शक्ति को बढ़ाने के लिए e ये também स्वार्थ भाव humildade. E o que acontece स्वार्थ no नहीं momento presente para निस्वार्थ और aumentar o निष्पक्ष seu poder de discernir? ये जो दोनों गुण Deveria हैं haver हमारे altruísmo. कर्म को व्यवहार को बहुत ही शुद्ध Se बनाते houver essa qualidade एक बार nas, ऐसे ही nas जगदीश भाई बात कर nossas, रहे थे तो na निस्वार्थ nossa करके अपने atitude, लिए então नहीं करके हम todas as ações serão. Jagadish जैसे Pai होता है ना estava कि भोजन देते हैं compartilhando तो थोड़ा अपने लिए sobre पहले निकाल लें क्योंकि पता ser नहीं दिन भर में altruísta. बचे कि नहीं बचे Eu não penso फिर वो भी दे sobre देते हैं eu जब बहुत होता है mesmo. तो Estão ये नहीं कि अपने servindo लिए सोचना नहीं है comida लेकिन e guardam um स्वार्थ pouco नहीं para si. Não é que você não pense em तो você, बुद्धि बहुत mas que ऐसे não शुद्ध haja रहती है motivos egoístas. O seu intelecto é ऐसे ही muito निष्पक्ष puro ऐसे तो देखो बाबा भी e você não tem nenhum बच्चों को नंबर वार favoritismo.
उनकी योग्यता E अनुसार para isso, Baba उन्हें स्नेह अनुभव होता है, यानी कि बाबा também ज्यादा कम देता है, vê às सब vezes कुछ को जैसे अनुभव होता है। que somos numéricos, não é que Baba वास्तविक está बाबा dando बहुत mais ou menos, mas é a nossa própria मधुरता, experiência, nossa नम्रता, experiência de Baba नम्रता numérica. एक Baba ऐसी está स्थिति है focando mais na doçura e na जिसमें बांध humildade. नहीं होता, Humildade é tal estágio que क्योंकि nós não pensamos कोई आपको मान दे, de entrar nesses सम्मान दे, sentimentos de ser insultado, de que पवित्रता alguém está खुद me में ही एक louvando, समान है, dando muito respeito. Não. क्योंकि Ser मन puro के é संकल्प, autorrespeito. बुद्धि का निर्णय Porque então os इतना स्वच्छ pensamentos que होता है, você tem e o उसके अंदर intelecto में tem o खुद ही poder de discernir por causa खुशी da भी होती pureza. है और Então a प्राप्तियां pureza होंगी। e a felicidade. कल क्या प्राप्ति होगी E सब você कुछ मिल जाएगी, experimenta as पर आज क्या aquisições. है? E você pensa, आज मेरे हाथ में है, como forem as कल minhas जिस दिन वो aquisições वो बीत गया, agora, और कल जो आने será वाला है como eu irei वो तो कल ही पता लगेगा, para a idade de ouro no पर futuro? आज के Mas दिन isso está na minha तो mão, आज का está nas जितना minhas महत्व है, mãos. Mas hoje é o चाहे presente. अटेंशन दे के, चाहे अभ्यास Amor-lhe करके, é sobre चाहे मनन hoje. चिंतन करके, Então, चाहे prestar प्राप्तियों का atenção, स्वरूप रह के, पर आज का दिन, revolver, refletir, यानी आज का दिन ser a आगे का सोचता नहीं, personificação das aquisições. कईयों का बहुत Não समय é como भविष्य की pensar no सोच में जाता है, futuro कईयों का e o que बहुत vai समय बीत ही जाता है। acontecer, continuam एक बार pensando बाबा sobre ने कहा था, isso, ou então प्रेजेंट ficam में pensando प्रेजेंट sobre o नहीं होता, passado. Uma गिफ्ट है, vez, आज का दिन Baba मेरे लिए गिफ्ट compartilhou है, que o presente é um तो मैं कैसे presente, अपनी como um presente, e मनसा hoje को, é um वाणी को, कर्म presente. को हर Então, se प्रकार से tivermos सफल essa करूं, consciência सदुपयोग करूं, de como आज posso की usar कमाई tudo आज de के uma लिए, maneira तो आज कौन बनेगा valiosa, ऐसा meus pensamentos, minhas जो समझ हो। palavras. Hoje eu तो deveria फिर बाबा तो focar आजकल em कहते हैं tudo कि que eu दाल रोटी estou है, ganhando. तो कहीं Deveria जाकर ser के um negócio rendoso. बाबा तो कहता है ना कि चनों के Baba पीछे está nos dizendo, खूब se भागे tiver Dauro, então तो é o कई हमसे suficiente. Não पूछ fique रहे हैं दीदी correndo atrás de outras कि coisas. बाबा जो कहता है ना समेटो Muitos hoje क्या ficam अर्थ है। perguntando. Baba fala तो देखो sobre समेटना o कैसा होता poder है de कि empacotar. O que que significa empacotar? अंदर में एक विस्तार में जाने की नेचर होती है, Muitos pensam एक होते हैं जो sobre सार isso में रहते हैं, nestes dias. E o que que और तीसरा significa? शब्द Que है não deveria विस्तार, haver expansão interna, जिसमें कोई mas सार नहीं है, que se तो उसका deveria se विस्तार करने की estabilizar na जरूरत है। essência. Se फिर कहते हैं entramos ये na असार expansão, संसार है, então não há essência naquilo. तो Por असार isso संसार में क्या होता है, que se कोई vê सार नहीं है। no mundo é só तो expansão e हमेशा não há चाहे ज्ञान doçura. है, चाहे कोई Na पद, सार expansão में não है, há doçura. Então, विस्तार de में नहीं forma जाना होता, similar, बहुत क्यों estamos क्या compartilhando o एक्सपीरियंस में बहुत conhecimento, विस्तार हो जाता há uma है, situação, विस्तार में व्यर्थ हो जाता था, mas permaneçam तो जितना assim, जरूरी है não उतना entrem तो em ठीक है, expansão, porque é um लेकिन कोई की बुद्धि desperdício. जाती रहती O है que é बार बार। necessário está ok, तो जितना जितना हम लोग mas o intelecto मैं तो acaba अभी तक भी puxando para कल्याण aquele का जो tipo de बिंदु है, expansão. E esse é o momento de नहीं बाबा ने focar कहा था mais em हर você. समय इसमें तो कल्याण होगा, इसमें भी Pensar कोई nos कल्याण, pontos de इसमें भी कोई benevolência, बिंदु लगा देगा। pensar sobre जैसे ड्रामा benevolência, के बिंदु है, benevolência. वैसे कल्याण Tudo का se भी torna बिंदु है, benevolente. Coloque um ponto इसमें कोई ना final कोई em कल्याण है। qualquer situação, em और tudo. जितना आप सोचते हैं ना, Então तो आपकी pensa, oh, isso é वाइब्रेशंस para a जो है benevolência, ponto final. वो भी परिवर्तन E करेंगी। então, तो कभी भी अपनी as वाइब्रेशन minhas में vibrações também संशय ना हो, transformarão. प्रश्न ना हो, Então, nunca, तो वो nunca वाइब्रेशंस में पावर tenha होती है, dúvida और sobre उस suas पावर से बहुत vibrações. चीजें Não tenha बदलती nenhuma हैं, pergunta बहुत तरह के sobre isso. परिवर्तन आते हैं। E então तो haverá जो हम poder. E com esse अपनी poder प्लानिंग você में होते हैं poderá वो भी प्राप्त हो transformar जाती muitas coisas.
तो इसलिए पवित्रता को अनेक गुणों में हमको Eu não बदलना है। estou इसके planejando लिए बाबा फिर क्या algumas कह रहे हैं coisas, कि mas mesmo गुणों assim você गुणग्राही बन। percebe a aquisição. पवित्रता की निशानी है Então, Baba कि diz वो para हमेशा गुण देगा। pegarmos pureza somente, praticar a अगर कभी भी pureza. अवगुण की तरफ E o ध्यान जाता है sinal वो disso भी é तो que nós só vemos virtudes. पवित्रता की कमी है ना। Mas se a nossa visão vai तो para पवित्रता defeitos, बहुत इम्पोर्टेंट fraquezas, है। então isso é falta de pureza. तो Por आज isso बाबा que क्या pureza é होमवर्क दे muito रहे हैं importante. Então, कि a हर बात lição में de casa de hoje para o गुणग्राही sinal बनना। Vyakti é: pegue virtudes em todas as अच्छाई हर एक में situações. अच्छाई देखो, हर बात में कल्याण देखो, व्यक्तियों से भी गुण लो Para pegar और somente परिस्थितियों coisas से भी boas e सीखो। benevolentes. बाबा E हमेशा dos कहते हैं seres humanos, परिस्थिति de एक को situações. परीक्षा के रूप में देखो। Pegue virtudes. Baba sempre nos fala. तो परीक्षा में क्या Quando as करना है? situações vêm, पास होना है। olhe para elas पढ़ाई como का um कैसे पता teste चलता है? e eu tenho que passar esse परीक्षा से ना। teste. Como जब você परीक्षा pode आती है इतनी determinar que अच्छी você तरह उस tem परीक्षा algo में पास होते qualificado? हैं, पता लगता है कि आपने Depois que você अच्छा passa o स्टडी किया, exame, तभी परीक्षा में पास होंगे। quando नहीं तो você, परीक्षा का quando um सुन के teste ही vem, você passa com घबरा honra जाते हैं। ou कोई simplesmente तो छोटी passa, भी isso é de परिस्थिति acordo आती com है os seus उनको estudos. बहुत बड़ी बात लगती E quando o teste, o exame है। vier, परंतु não जितना fique जितना com हम medo, não ज्ञान faça को समझते हैं, योग coisas में रहते हैं, pequenas, grandes. धारणा करते Então, हैं, quanto mais तो entendermos, परिस्थिति conhecimento tivermos, ये भी एक अनुभव है। relembrança, बस ये लगता है ये भी एक então, न केवल अनुभव है पर das सीखने की भी situações que बातें nós होती हैं। pegamos como परिस्थितियों में exames, आपने क्या eu ऐसा किया penso, जो isso é só uma परिस्थिति बिगड़ गई experiência para mim aprender, para या me आप lembrar परिस्थिति de से पार algo. हो गए? Não pense sobre इसलिए isso, बाबा कह रहे हैं porque कि isso, मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की Baba está महानता है। dizendo que a doçura é a grandeza da vida para mim. है संभव मधुर रहना? ट्राई कर रहे हैं आप लोग? ट्राई कर रहे Todos हैं या बन रहे vocês हैं मधुर? veem assim? बाबा Vocês कहते हैं जब मधुरता estão है se tornando तो वहां doces, पर procurando toda essa doçura que पवित्रता está दिखती है। dentro, पवित्र है तो que मधुर है, a doçura कनेक्शन होता é है। a तो बाबा grandeza कहते da हैं vida बिना para mim. पवित्रता के मधुरता Então, आ eles não नहीं podem सकती। ser जितना doces, बाबा कहते हैं ou não कि pode बुद्धि haver में भी doçura चढ़े, sem pureza. कितना नशा चढ़ता है, लेकिन कई बार नशे में पता नहीं लगता है ना, Constantemente दूसरे को permaneça लगता है, doce. Às इसलिए vezes हम कह temos रहे हैं essa खुद को नहीं intoxicação पकड़ो internamente. नशे में, लेकिन दूसरों को भी ना Há alguns que जैसे दारू realizam isso पिलाते हैं facilmente. तो ऐसे नहीं सुनाओ कि उनको ऐसा लगे। हाँ, किसी बात में भी किसी को Quando compartilhar ऐसा नहीं लगे conhecimento, कि मुझे इनडायरेक्टली कहा जा रहा है compartilhar de तो आप forma ठीक que नहीं हो। eles achem que कई existe बार muita कई लोग कहते हैं, arrogância. तो बहुत ध्यान रखना है Ou और उसमें फिर você मधुरता काम करती है। sentiria, ou eles तो बाबा कहते sentiriam हैं que estavam recebendo um sinal ao fazer algo não correto. Isso é apenas तो doçura. उतना ही जितना नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल Constantemente में permaneça मधुरता doce. हो। Essa é a base कर्म do में sucesso para o नम्रता हो serviço que você faz. और बोल में Então, nas suas, मधुरता हो। a- ऐसे नशे में não haverá, रहने से não haverá कभी भी नुकसान नहीं nada होगा। agressivo. Mantenha essa कभी कभी intoxicação, कुछ esse ऐसा बोल júbilo e देते nunca हैं, haverá uma perda. बात बनते बनते बिगड़ जाती है बोल से भी। तो इसलिए कैसे करना Às है? vezes falamos a बाबा alguém कहते हैं कि que अगर algo नम्रता acontecerá रहती ou है तो não नुकसान नहीं falamos होगा। nada.
Então, बाबा Baba está कहते हैं dizendo, कि सिद्धि को पाने वाले se há amorosidade, então haverá सिद्धि perda. हर संकल्प सिद्ध हो, व्यर्थ न जाए। Então, सिद्धि cada को प्राप्त करने pensamento वाले स्वयं को नम्र चित्त, निर्माणता, हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और aqueles que मधुरता संपन्न tiverem que alcançar बनाएंगे। क्योंकि देखो sucesso, पवित्रता है, पर ये सब गुण नहीं है। aqueles que vão alcançar उसमें भी sucesso हमारे पास permanecerão एक humildes e शक्ति है, construtivos. पर हम Eles उस शक्ति apanharão को as virtudes de cada situação यूज नहीं कर रहे। e ठीक, se preencherão अगर पवित्रता की शक्ति को यूज करें com तो ये सब गुण doçura. भी अपने आप आते Então, जाएंगे। se usamos esse गुण भी poder होने da, चाहिए, पर पवित्रता से da pureza, कई todos os आदमी outros vão emergir. इतने अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो मामा से हम पूछते थे, कहाँ एक गुण होता Alguns है são पवित्रता क्या bons है? seres humanos. एक गुण होता है, गुण है सिर्फ। Então, uma coisa é como ter फर्क है bondade, पवित्रता के गुण com और दूसरा ser bom com साधारण रूप के base गुण। na pureza. इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि E पवित्रता essa é को uma escolha mais elevada मधुरता, por causa da नम्रता, base da pureza. हर गुण में परिवर्तन करो। Pureza, तो जितना जितना onde अंदर há में, जैसे बाबा कहते हैं ना quanto कि mais doçura, mais पवित्रता pureza. में Não जंक pode नहीं haver है, रस्ट बोलते हैं। doçura sem pureza. तो मैग्नेट खींचता नहीं Quando há है, मैग्नेट। impureza, há lixo, há जो ferrugem, पवित्रता होती है तो então मैग्नेट o magneto não seria capaz महसूस de te होता है कि atrair. बाबा की तरफ Quando há खिंचाव हो रहा है मेरा, pureza, बाबा मुझे mas बुला रहा है, existe खींच रहा aquela है। atração. मेहनत नहीं करनी पड़ती, परंतु अगर जंक होती है ना, E कुछ seremos विकारों की, कुछ capazes, com कमजोरियों muita की, facilidade, तो se रस्ट होती है conectar a तो Baba. मैग्नेट E quando से há खिंचाव नहीं होता। ferrugem, तो então बाबा você भी तो não vai मैग्नेट है। experimentar एक aquela बार बाबा ने कहा था मैं atração सबसे de बड़ा Baba. मैग्नेट हूँ। तो मैग्नेट खींच पाए हमको, उसके Se eu लिए कोई भी tiver, se eu tiver ferrugem, não अपवित्रता, serei अर्थात capaz कोई de भी ser न atraído. रस्ट हो न जंक हो रहे। Então, sem नहीं होता है कई बार pureza, चाकू को किसको sem nada. रस्ट लग जाती है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, जंकी Se बोलते existe हैं। ferrugem em alguma coisa, तो ये como você सूक्ष्म बातें fala हैं, ध्यान देने e योग्य हैं। rinde, ela está इसको perguntando para मनन quem करो está ali. फिर Essas ध्यान são से, coisas तो sutis, क्या होगा, pensem वो आपका sobre गुण isso. बढ़ाते Evolvam जाएंगे। sobre isso, pratiquem. तभी हम E o सभी que vai acontecer é que você vai se tornar इस संकल्प में virtuoso. स्थित रहें कि Então, मुझे ही agora मिलना vamos है। nos estabilizar nesse único pensamento. Eu tenho que me tornar aquele único com todas as virtudes.
शांति। Om Shanti. अव्यक्तवाणी तारीख है 27 मई Mulher Vyakt. 1977। पावरफुल स्टेज O dia da revisão é maio 27 de 1977. आप यहाँ बैठी हो या विदेश में, Um estágio poderoso विदेश significa o सर्विस का estágio de प्लान semente चलाते हैं igual ao do pai. कि जब Tá de प्लेन Jake में falando. Você चढ़ेंगी está तब प्लान sentado aqui ou बनाएंगी। na terra estrangeira? Você está महारथियों से pensando एक em प्रश्न planos पूछते हैं। para um आपसे serviço तो बहुत पूछते हैं, estrangeiro? महारथियों के लिए विशेष Você está pensando क्रूर sobre महारथियों से अच्छी लगती है। quando você entrar no avião? विजय माला के जो मणि Baba quer fazer uma pergunta aos पहला नंबर व Maharajas. 108वां नंबर Baba दोनों में अंतर desfruta क्या है? fazendo isso com os Maharajas. कहलाते तो सब विजय No रतन, Rosário da Vitória, qual é a नाम ही है diferença विजय entre माला, as primeiras contas de लेकिन पहला 108? नंबर विजय रतन Todas और as जो contas são लास्ट का chamadas de विजय रतन है, vitoriosas. उनमें कोई E विशेष ele é chamado सब्जेक्ट Rosário नहीं। da Vitória. विजय Entretanto, का a base आधार de है reivindicar o número वह टोटल no नंबर पर na आधार primeira है। conta ou na última conta especificamente, एक होता है विशेष qual é a सब्जेक्ट, base? दूसरा Uma होता coisa है सब é सब्जेक्ट के reivindicar टोटल मार्क्स का a अंतर। nota e a तो इसकी outra é गुह्यता क्या reivindicar है? a nota maior, अर्थात total, de todos os विजय की assuntos. गुह्य गति। Qual é o segredo इसमें disso? बहुत Qual कुछ é o रहस्य भरा segredo हुआ da है। vitória? O segredo é आगे की muito, मुरली muito कल सुनेंगे। profundo. ओम शांति। Morli a ser continuada amanhã. एक तरफ मेरी जब मैं कहती हूँ अथवा Então, मेरी quando eu कहती digo हूँ तो eu आत्मा के e संबंध से meu, कहती हूँ eu तो falo ये isso com मुझे um शक्ति relacionamento देता de है consciência कि बड़ों de बार alma, e isso dá मैंने जब ये poder, पाठ बजाया है तो realizando o उस समय fato मेरी que eu कैसी शक्ति desempenhei थी। esse papel. Então, quão जब poderosa ये eu era स्मृति naquele मेरे अंदर momento. इमर्ज होती है, Essa consciência emerge एक o तो ये poder स्मृति daquele que हमारे conhece. अंदर Uma é त्रिकालदर्शीपन की a शक्ति consciência उत्पन्न करती है, e o outro é aquele que conhece os três दूसरा aspectos do tempo que यह emerge. Em स्मृति segundo lugar, हमें essa स्वयं में विश्वास consciência, दिलाती है ela कि constrói कितना ऊंचा पाठ confiança मैंने dentro de बजाया mim, है, जो que eu tenho भगवान desempenhado tal मुझे papel मेरे elevado. ही पाठ की स्मृति दिला Deus, रहा Ele है, mesmo está उस स्मृति को despertando a मैं minha अच्छी रीत consciência. से समझ Eu tenho करके que और entender este स्मरण में aspecto लाऊं कि apropriadamente e trazê-lo à consciência बाबा ने que हमें ये Deus पहचान दी है, मुझ nos आत्मा के deu o अंदर fato de que eu tenho 84 जन्म का 84 पाठ से भरा nascimentos. हुआ है। अब बाप जब हमें स्मृति दिला Foi रहे हैं मुझे registrada आदि पाठ की, quando Ele está nos और despertando da हम minha अपने própria उस parte e nos निरंकारी स्टेज पर estabelecemos रहकर no nosso estágio इन incorpóreo, बातों को quando nos यथार्थ रूप से याद करें। estabilizamos nisso, यथार्थ रूप कहने का मतलब refletimos, revolvemos de forma बाप precisa, जो सारे सृष्टि के e आदि de forma मध्य को जानने precisa वाला है, significa वही que हमें o Pai que हमारे sabe पाठ todo की o पूरी ciclo, नॉलेज दे रहा है, और वो पाठ जब हमने बजाया Ele é है aquele que está nos तब dando कैसी मेरी जीवन थी, esse conhecimento. E que tipo de vida eu vivi? Qual era a qualidade dela? Om Shanti. Imbibe the virtues of sweetness and humility to become great. Assimile as virtudes da doçura e da humildade para se tornar grandioso. Apanhe virtudes de cada situação. Doçura é a grandeza da vida Brahmin, onde há doçura,
há também pureza. There cannot be sweetness Não pode without haver purity. doçura sem pureza. Constantly remain sweet. Permaneçam This sempre is the doces basis of constantemente. success in the service you do. Não To the pode extent haver that you have this doçura sem intoxication pureza. in your Permaneçam intellect, sempre doces. there should be accordingly humility Esta é a base in do your sucesso no actions serviço and que vocês sweetness fazem na in medida your em que vocês words. tiverem esse By júbilo. maintaining such E no intelecto intoxication, deve haver there will never be loss. correspondentemente Those humildade marked em with suas high success ações will remain e humble doçura em suas and palavras. constructive. Ao manterem esse They will júbilo, nunca pick up haverá prejuízo. virtues in Aqueles every que não situation alcançam and fill sucesso themselves permanecerão with humildes e sweetness. consumidos. Om Shanti. Eles apanharão as virtudes de cada situação e se preencherão com doçura. Welcome to Vikti Parivar. Today's Vyakti day Parivar, 10. hoje é dia Imbibe the 10. virtues of sweetness Assimile and as humility virtudes da to become doçura e da great. humildade para se Today's tornar topic: grandioso. pick up virtues Hoje é in o tema every de hoje. situation. Pass Apanhe with virtudes em cada power of e todas as tolerance. situações. Sweet, sweet O ovo da chant. tolerância. You sit on the Doce, throne doce of my filho, heart você se eternally. senta no trono do meu Now we will coração listen to Mohini Didi. eternamente. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Everyone. Om Shanti a todos. Now is the time, Agora é o momento, as Baba is reminding us, como o Baba está nos that lembrando, what is our part. de qual é a nossa Everyone parte. has to Todos têm understand dois one's own part. e entende sua Even we própria have some parte. common responsibilities, Nós temos but then mais com also mais we have some responsabilidades, individual mas responsibilities. também temos a There are responsabilidade de efforts indivíduos. in the gathering, São but pessoas everyone has to make personal effort. e todos So têm que each one fazer of suas us, decisões, tomar we suas have to decisões a remind nível myself pessoal. as the Lembrar-se, instrument. What should be lembrar-se my de state? ser como um How I instrumento. should serve Yagya? Como deveria ser o meu How I estágio, should como eu keep my deveria state servir a so good Yagya. that others can also learn E from também that. tão bons que outros deveriam And for aprender. that, E the para point isso, which Baba is giving for today o ponto com Baba is always pick up é virtues. sempre apanhe Is there virtudes. anyone who will go and pick up thorns? Yeah? No? What you will pick up? O que Flowers. vocês irão pegar, apanhar? When they give someone the rose flowers, Quando alguém ganha uma in USA rosa, when a rose branch still has thorns, they quando sell você it ganha very cheap. um buquê de But when flores, they de remove rosas, the elas ainda thorns, têm espinhos. they E are é muito expensive barato. Mas because they quando eles have to removem remove os the thorns. espinhos, And one eles branch could have removem, 20 thorns or a lot of that. eles removem o So que the não é value of the bom. life. Então, o valor da vida, No, there is a song says tem, your há value uma, could be like stone, or your value can be like para, jewels and pearls and diamonds. para ser valioso, é como So pedras ou each é one como of us, joias e we don't have to look diamantes. at anyone. Nós Each não one temos of que us olhar think para ninguém. that if I want to increase my value, Cada um deve my pensar que se eu quero worthiness, aumentar o it meu depends valor, on the qualities. isso Depends on depende our da virtues. qualidade, depende So das nossas always Baba virtudes. says, Então, sempre, sempre, Baba look at diz, the virtues of others. It's like olhe picking as up virtudes the dos flowers. outros. E assim And eles that podem makes se your tornar como bouquet also. flores. Take always
This one has such speciality. Tome Not sempre comparison, uma coisa but boa. just Esse tem essa look at that especialidade, sem quality and comparações. imbibe that quality. Então, Baba tem is que olhar saying, para aquilo e pick up assimilar aquela values, qualidade. virtues Pegue in every valores, situation, virtudes, Baba diz, em not cada only from situação, person, não só de but uma also from pessoa, mas situation. também It happened. de uma What did I segurança. learn? E se Where I could acontecer, have o que eu impacted. aprendo? So it's like more and more learning. So Ah, Baba says, é pick up como mais e mais virtue aprendizado. in Então, Baba diz, every apanhe uma situation. virtude em It could cada be very situação. interesting and Pode entertaining ser if we muito really interessante e try this aspect. entretedora. This is the situation. Now I have to learn from this. Então, existe uma situação e eu tenho que aprender com isso. So as I said, it could be Qual é a bênção very, para o very ganho? interesting if we do it in practical. Então, é Just muito keeping the interessante point se in fizermos intellect. na prática. Other is Manter playing esse with it. ponto no intelecto So e outra Baba coisa é said that brincar com isso. sweetness is the Baba greatest diz, of Brahmin life. doçura Is the greatness of Brahmin life. essa é a grandeza da vida Brahmin Brahmin. life where there is sweetness, Existe, there is então, also doçura. purity. So Baba said that Baba está there dizendo cannot be sweetness que lá não pode haver without doçura purity. sem pureza. Constantly, Baba says, remain sweet. Constantemente mantenha-se Whatever doce, happens, Baba says, this is independente the do que basis aconteça. of Baba diz success que in essa é a the base do service as well. sucesso e no serviço também. Because sweetness also has a lot to do with patience. Doçura lose tem muito a patience. ver com paciência, But if we really on the right path, porque se sentimos que estamos no sow caminho the seed correto, or plant a sapling, você pode ter um espaço para plantar uma some muda. get impatient, E alguns se tornam some just start impacientes. digging. What's happening? Eles What's vão happening? começar a The cavar, sapling is not cavar, growing. vão dizer o que Will está it grow? acontecendo, o que está acontecendo. You leave it and you watch. Então, quando Let's se see fala when para essa pessoa it que sprouts. você ajoelhou e So Baba recebeu says that isso, constantly então Baba remain sweet. diz This is the basis constantemente of success se mantenha in the livre com service. base no sucesso do serviço. So that patience again is a Então, good quality, paciência because then it is the trust you have. In trust you patience. é So por from causa purity all do the interesse. virtues emerge in us. To As the virtudes extent se that emergem you em nós have this com o seu intoxication, interessante. Brahmins have lot of Os intoxication. Brahmins têm But uma Baba says, intoxicação. what happens Então, o que when Baba there is diz? O que intoxication in acontece? the intellect? Quando eu There tenho should intoxicação no accordingly intelecto, de acordo, be accordingly have humility seja in your correntemente actions. humildade, Otherwise, that tenha ego humildade em suas ações. intoxication could change into ego. Even Deve if it's haver, pure então, ego, but it could be plenitude in para a o ser e different para o way. ego. So Baba says purity in your actions and sweetness in your A words. pureza nas suas Purity in ações actions and e sweetness doçura in em your suas words. palavras. Maintaining such intoxication, Mantendo tal intoxicação, Baba says, then there will never be Baba diz, nunca there will haverá, never be loss. nunca haverá perda. Otherwise, intoxication. If there is Haverá ego, you will lose. intoxicação. Those who are to attain success
Aqueles que always estão remain no caminho de obter sucesso, eles permanecem, constructive. e então So Baba eles says permanecem. they will pick up virtues in every situation Então, Baba diz, and apoiem fill, Baba virtudes em says, cada situação. themselves with Sinta as sweetness. mãos de Baba. It seems like in all the Parece situations, que em todas as most situações, important is sweetness. So we all have em todas as situações deve haver sometimes we feel a doçura. lot of work to do, right? Às vezes Sometimes we temos feel I muito have done a trabalho lot. para fazer, às vezes falamos, nossa, fiz How muito. many of you think there is little more I have to do? Quantos Those de who vocês think I have pensam que still tem lot um to do. pouco ainda para fazer? Outros So dizem que tem muito o que don't fazer. raise hand in any, right? Hmm? Hmm. Okay. Om Shanti. Ok, Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. Here it's 8:30, so I'm not sure. This is the time we Aqui usually finish our são chit chat with 8h30. you. But seeing that Normalmente it's esse é o early horário que morning there for terminamos a you, conversa, I suppose I can ask you mas two deixo para questions. você, que aí é de No, you manhã. can ask Posso few te questions. perguntar duas Okay. coisas? Você pode perguntar I was algumas thinking of this word questões. sweet. Estava And pensando nessa I palavra feel that there are doce. three, you could call them virtues, or you could Eu call penso them que você pode values chamar and de behavior. três But there are three things that go together: sweet, valores. Três coisas andam nice, juntas: and doce, kind. boa e So when someone is sweet, gentil. Quando that alguém é person doce, is então easy to aquela be around. pessoa é fácil They're de estar not ali, por bullying, ali. dominant, or pushy, Elas não and they're são usually dominantes, gentle aquelas que and pressionam, loving. empurram, não. When E someone is somente nice, são it's like how amorosas. women are taught to be in É como society. as mulheres foram You should be ensinadas a ser na nice to others. sociedade. You should be Você polite deveria to ser others. You boa should para as be pessoas, deveria ser well-mannered to educada, others. You ter shouldn't boas be maneiras aggressive. pelos You should be outros. nice. Você You deveria shouldn't ser ask for bom para things todos. that you know would be inconvenient for others. E se você não for So bom it com as is as pessoas, if even seria if you're inconveniente uncomfortable para with os others, outros. be nice to them. A little bit like how women are brought up in the society, right? When you go to your Para in-laws saber home, you como be que nice no matter as what. mulheres Just be nice. caminham na And then the other sociedade. is kind. And then Uma outra this is coisa more é like in kind, your a manners. bondade. But it's less in your Isso é manners, mais but nas more suas in your maneiras, goodness. So, for mas instance, talvez if there's mais someone profundamente na that sua you are bondade. noticing Se você there sabe que certain está faltando para ways of doing alguém things or ways of speaking or ways of maneiras de behaving that falar, you know maneiras that de are not good for them, encontrar, but because you want to be kind, you don't tell them about it. But como perhaps if você you quer do ser bring it to bondoso, their você não attention, fala you're sobre o showing them assunto. kindness. And if you Ou don't pode bring ser it que to their você attention, you're being fale, unkind to them. eles vão ser bondosos, So I mas wanted to vão ask you, when Baba perguntar, says to falar. pick up virtues in Quando o everything, Baba a little fala to be para sweet, apanhar virtudes em tudo, is he saying to us that we should ele está dizendo que also nós know when to be sweet, when to be kind, deveríamos and when saber to be nice? quando for And because I'll boa, give you quando an for example, gentil, someone quando once said to me, and it kind of it was like throwing cold water on my face. It kind of shocked me. And she said to me, Gayatri, uma you vez have the tendency of putting a negative slant on things. Now, alguém disse a ela, I'm thinking about these three things. Was she being, she definitely wasn't being sweet. She alguém definitely estava wasn't being falando nice. algo But para was ela she e ela being não estava kind? sendo doce nem Maybe she boa was being e nem kind because gentil. she was bringing my attention to something Talvez ela that fosse I was gentil porque ela estava unconsciously doing.
sem dar minha So how do atenção we a algo que eu apply estava sweetness in a fazendo. way that is Então, como eu posso telling aplicar a us something about doçura ourselves e que eu and estou not just falando putting sobre a sweet nós? coat over the Não estou chocolate or over colocando aspas, the ou não estou bitterness of colocando something? uma cobertura de chocolate ou de algo amargo, azedo em There cima. could be many examples, but I always remember that each one of Pode us, ser um exemplo, we mas have eu to draw sempre me attention lembro of that person que temos que towards trazer a her or atenção his daquela behavior. pessoa. Then I always Então, remember, eu and sempre me also I lembro. try that Mama, Baba will Então, send any Mama, friend who has problem with ah, sanskars or in relationships, then Baba Mama will say, vinha. go to Mama and talk to Então, Mama. quando alguém tinha Because qualquer Mama has problema, very Baba sweet way. dizia para ir And até it was Mama. nice and kind, all three. Sweet, Brahma nice, Baba era and os also kind. três. So Ele there era could bom, be, all three gentil, together. Not necessarily that ele tinha when you todas are essas três kind of very frank qualidades. or direct, I will say, Se alguém é franco, then you are not direto, sweet or you are not kind. eu- So Mama eu- will explain e Mama about explicava what Baba says and o que connected que with Baba what that soul dizia. could learn from. Uma boa maneira de se Then aprender. she will say, Então you ela have lot of diria: qualities. You really você tem a muitas nice person or qualidades, kind person. você é uma But just boa pay pessoa, attention to when mas you speak like this, or preste pay atenção attention quando to você fala have assim, patience in relationship. ou tenha She will paciência no bring in relacionamento. attention the quality which is required more attention. Então ela vai Still trazer she is aquela not qualidade telling que é that mais person, necessária. you are not like this, or you shouldn't be like that. What Baba Ela said está, and what ela you não should está do. falando como deveria So ser. because any words which we use, whether they are sweet, Por quê? kind, but Palavras people que have hurt. usamos pode And ser that doce, word keep kind of pricking them. mas a outra pessoa pode interpretar de força, de forma Even you might, diferente. Aquela as you said, palavra fica that picando a person is kind to pessoa. at least bring to attention what I need to do, Então, whether change it or. traga But I think it still stays with the a person. solução. So I like it and I practice. Então, Try eu not to gosto e make that pratico. person aware of E that tente, person's weakness, but tente não specialties, deixar aquela pessoa and saber da in sua comparison, fraqueza, what is the fraqueza. weakness? Somewhere I Comparação, like em Mama's comparação, o que é formula uma fraqueza? that you appreciate person and Você you tem also uma pessoa acknowledge that que person. But in the aprecie, end, que what more você has to pode be done? dar o Draw attention reconhecimento, to that. I think then you can be sweet, prestar nice, and kind all atenção, three. levar a atenção para aquilo que So tem it's que a ser little bit like feito. you were saying, giving the Então, example of the é um rose with the pouquinho thorns being less desse exemplo expensive da rosa than the com rose without the espinhos, thorns. You pay e more elas, for them taking the e elas thorns não out. têm os espinhos. So E if aí presta someone atenção se eu estou is tirando os sweet, espinhos da then they will rosa. be the rose without the thorns. If someone is Então, just se a nice and pessoa é kind doce, without ela seria a sweetness, rosa sem because os Baba says sweetness, you espinhos. can't be sweet without being pure. Baba Sweet with disse, lack você is não the pode ser. foundation, but they're only kind and nice, then they're the rose with the thorns. But Se when você é bom they're sweet, which is the more e doce, authentic, você tem a pure rosa virtue, it com seems, os espinhos. the higher virtue, I should put, Então, than esse kindness and terá, niceness. terá tudo. Then it's the rose without the thorns. Então, Yes, assim, você Satchidananda Nandani, seria a rosa wherever sem there os was conflict, espinhos. they will send her because she had two qualities. One Toda vez was que havia she um doesn't get conflito, upset mandavam about anyone and with a anyone. questão para dar She Didi. will always, there is problem, she listens E to them, quando havia um she problema, laughs and never get angry. ela She nunca was very ficava sweet brava. person. Ela era uma pessoa And muito doce. she solves the problem wherever she went.
Ela because via our own o problema, emotions is a big obstacle too. mas And as nossas generally in every emoções são um grande situation, obstáculo. something happened, my own emotions erupt. Então, But because she as remained minhas emoções sweet and erupcionam also quando never diante got de angry. situações, mas Dati Why you nunca are ficava fighting? Why you brava. doing it? You E ela shouldn't do it. perguntava por que você está And assim, her nature, her brava. feelings A of being natureza stable dela, and sweet, sentimentos some or de other they serem have the situation. estáveis e I haven't doces. directly experienced, but Eu she mesma was sent anywhere experimentei where there algo was assim, conflict Dati. between instrumental students or student and students. Mm. She will go and change the whole atmosphere. A lot Dati of things mudaria comes out toda from a that. atmosfera quando So havia there are algum our sentimento Dadis who are assim entre example. duas Like almas. Dadijan, he always says that Dati whatever way Jank we want sempre to resolve dizia, something or conflict, quando você quer resolver then you algo, have um to use conflito, a very, very positive, way. então Because use otherwise you are uma breaking maneira muito the positiva. heart of a good effort even. They get disheartened now. If Se you alguém always falar, point você out to their what right they don't do and all the time what they should do, I think sometimes people get very lost. E se você If fala you para as keep pessoas o telling que in elas one devem way, fazer ou but other falar ways that algo que they elas won't have possam não their gostar, self-trust, because they are essas always pessoas told, they are always estão, pointed out, são assim. and A essas some pessoas é things sempre dito could be algo, good in são that, but mostly apontadas, it is always good to então say, elas well, não se you sentem have been bem. really doing well, E but a just gente pay deveria dizer, attention você little está bit more realmente on indo it, muito bem, mas so that preste person atenção. knows that I'm getting better and better, but E I need assim to aquela be pessoa more fica sabendo que better, ela está melhorando, So it's a very melhorando, melhorando. positive way, Essa é uma in a way, maneira the sweet positiva, way, é uma maneira kind way, as you doce. said, to bring to Kind way attention, but they don't feel better about it. para Because sometimes trazer when atenção. we teach, give a lot of directions, then people don't have their self-confidence because they have to Então, be told. But if as we pessoas allow não têm them muitas to vezes grow, autoconfiança porque a draw elas attention, but têm que not se falar o que in fazer. a kind of direct way, I think it could work better. Ela pensa que In existe uma today's outra Murli, which maneira is que yesterday's pudesse dar Murli, certo, for que you, ficasse melhor. Baba was using this term. Let me see if I could find it. He was using the Baba term estava Nazar dizendo na Se Nihal. And he was saying that Índia, ela if falou, we, there was a way of doing things existia through uma drishti, maneira de and I fazer as think it was coisas in the através do blessing. Let me read triste. it to you so you will know what I'm saying. Eu vou ler para você He was saying that para saber o que eu estou falando. whoever comes in front of you, they Quem should vier na come sua to know the frente, three worlds and their eles whole life deveriam stories conhecer through os your três mundos drishti. This is what it e a means to vida take deles, a história someone da vida deles, beyond a através do seu glance. driste. At the end, Você when you deve would serve levar this alguém knowledge, it is além. this service that will continue. Now, E this assim esse aspect of drishti, serviço which the dadis were very continua. good at, and I think it contains all three. They were Esse sweet, they were nice, and they were triste kind. Do you think they dela were era, able to era, do that era, because of the era purity of bom, their era drishti? doce e But puro. within the purity of their drishti, Na pureza they do were seu driste, holding the best possible vision estavam for the soul. segurando a melhor And so the visão para souls were a able alma, to go outra beyond alma, the three worlds, which means beyond ir immediate além, whatever they were going to be addressing within the soul. So the soul ir transcended that. além And so na of course the hora daddies weren't seeing em that. que se They were está seeing the interessando best alguma in the coisa, soul. e And then assim se also terá the o soul was melhor able to see its daquela whole alma. life stories. The soul wasn't changing without knowing why E they were a alma changing, não but estava they were able to mudando e see não sabia why por this quê. changed because the Eles daddies não were holding percebiam por que this se higher deveria vision for them. dar, And so, do you porque think that is the Dade purity that mantinha Baba essa is visão saying is elevada foundational deles. to sweetness?
Yeah, a fundação definitely, because para a when doçura. Baba comes, we all like to take drishti. We want Baba's drishti on us. Sempre Because the way queremos o Baba is driste de looking at Baba me, sobre nós. making me feel elevated, E taking me Baba, quando beyond. olhava para Many mim, me experiences come mantinha through Baba's drishti. elevada. E So muitas actually, Baba, experiências in other vêm words, com is setting o driste example de for us Baba. that Ele our é um drishti should exemplo also para be nós. E o at nosso that elevated driste stage, their vision for também future. deveria ser We look at assim. them as angels, and because they are Olhar para angels, they are todos como becoming that. anjos. So definitely elevated drishti or drishti Então, towards everyone's um elevated elevado stage triste em brings, relação a todos as no I said, estágio many elevado. experiences for them, whether E, going beyond, então, há feeling muitas elevated, experiências. feeling Eles vão além, very se light, sentem no worries, elevados, I don't se have any sentem problems, many things muito to them. tranquilos, And que that não is têm muitos our problemas. drishti Esse é o towards nosso triste everyone's, whether elevated stage or stage of perfection. para o estágio de Okay, I elevação have e o estágio de Powerful perfeição. tool of service. É, é uma right. And that is ferramenta what Baba means by poderosa. Nazar se Nihal, Right. to take you beyond with a glance. I want to Levá-la além finally com o ask you olhar. about the Bhog message you brought Finalmente, for sobre a mensagem de Bhog Bo for Daddy Ratan Mohini, and para I know Dadi you Radhan, shared some secrets with Bhumi because she's totally você, overwhelmed with você the deve ter message. She can't dividido stop com Bumi talking about the message and the alguns secrets that the segredos da message holds. mensagem. So I want to tap into some of the secrets that the Eu message quero holds tocar you want. alguns dos Sum this segredos. up by saying that the message Parecia actually could be que in essa one word, which mensagem was transition. poderia ser, em uma And so I palavra, wanted to ask you transição. about this transition because you said it was the first time Porque você disse que foi a you primeira saw vez a que Dadi você viu taking birth as a uma princess Dati in a royal family. tomando But then you nascimento said como uma something princesa na família that real. E was então você interesting. You disse said também souls que era now interessante. leaving bodies As will almas be agora taking deixando seus birth corpos in royal quando eles families. tomam So I'm outro thinking nascimento. royal families of this physical world, this corporeal Iron Aged Está world. pensando Was it que the royal families in the corporeal tomar world, nascimento or aqui was it nesse to be mundo royal families corpóreo? of the golden age? In other words, were these royal families A families pergunta, that essas the famílias souls may have taken birth nobres, in already reais, or be eram close de almas to? ancestrais, Were they já royal estavam people aqui, that were not que so quando Kali-yugi, alguém but were nasce. purer of the Kali-yug world? I mean, who are these royal people that Então, quem são essas Daddy pessoas Mommy would have taken birth nobres to as a que princess? tomam nascimento como uma princesa? What Baba meant is that transition O means, que Baba see, disse? advanced party, they are more higher, born higher in social circle. Like for Dadi Prakash Mani, Dadi Então, Gulzar gave the message that she is falando born de as a Dadi boy, but Prakashmani, he's more like Dadi Guzar in diz que ela social nasceu world como uma seen realista, as a very good boy, morality and alguém recognition of muito boa, muito all that boa. social values. But now what Baba meant is that royal family has to be, O que Baba kingdom quis has to be dizer created. que o So the reino tem que souls ser who will be criado. living, Então, many as left almas within these 2 weeks, many good que souls. estarão vivendo All souls aqui, are good, but algumas means they were playing very good partiram part agora here. nessas And últimas quite young semanas. too, they're not like 100 years or so. All these souls are suddenly being called, and Essas because almas now estão these souls sendo will chamadas de form the repente, foundation for the kingdom. So e that is então why they são will be born. almas para a Means it could fundação be, because do reino. somewhere when they are born in the royal families,
Quando nascem na família And I was real, immediately thinking recently, eu or it was last year, imediatamente estava they had pensando program sobre for isso. kings and queens, and many were very Há young, some were programas married. para reis And e one of the rainhas. king and his wife, they are from Abu. They E have o rei e very, very rainha big são de palace Abu, eles somewhere. têm um They palácio gave us muito a photo. grande. Had a young Nos boy, deram uma Prince, they foto. call him Prince, 8 years old. Eu And somehow chamo or de other, príncipe he com was, 8 anos de every idade. time he will say, take me to Didi. And then he came two, three times. Ele And veio then umas we will 2, give 3 him something vezes every time he comes. ali perto dela Every e time he says, I want pediu to para a Boa me visit. dar algo para And ele. then they keep telling me that come at least visit palace once. And it Então will really contaram que be aquilo so tinha good sido for um us. palácio I antes. didn't commit, but then I thought Eu maybe. nem So comentei. I'm just thinking that, Eu estava but pensando, then they also believe in the life of purity. quando Directly se they fala didn't tell, but de his father gave pureza, a house also for Baba, at that time. And because he also lived in Mount Abu for a long time. ele também So morou there em are Monte Abu many, por many muito tempo. those who kind of live a very decent, higher values, and also purity of some kind. Then one Alguém que very vive most valores important elevados e king, puros. who was A considered to coisa, be like head of those kings, a his que- a wife coisa came mais to me in the importante. end and start saying some of the things. E So I have começou feeling a, that a bringing them dizer more to algo, Baba, preparing algo them for mais. their E eu pensei de our trazê-los mais próximos de family Baba, going to their families. preparando-os. And that E as transition famílias was very, very vão para as clear. famílias. And looking at the Essa time when transição, destruction is almost ready, o tempo da destruição everyone está has quase their pronto. defense system, offense system Todos ready têm because a- they can use any aquilo com que missile, they se can use defender anything e aquilo and com blast the whole que, world, right? So com on the que other side, destruir. the kingdom, establishment of kingdom, which is Então, our task, existe esse lado also e is existe happening. esse outro That's lado what do I think reino, que é a for the nossa moment. Of course, tarefa. it needs more explanation, E sim, but I precisa de haven't mais taken class on that, explicação, which people are ma- asking. mas But eu não tive definitely, uma as you're aula saying, that sobre yes, isso, mas it's como você está kings and dizendo, queens and royal families reis e of rainhas e culture. famílias But then reais, these little ones will start the kingdom esses of golden age. pequenos vão conhecer, It is within vão that começar o those reino da families, Idade de Ouro. from those families, they will emerge E the daquelas kings famílias and eles emergirão, princes of the príncipes, golden age. princesas da It Idade must be de Ouro. quite fascinating to watch it Deve ser unfold right fascinante before our very eyes in a ouvir very isso in a diante dos way that nossos is olhos so easy to e accept. de uma And it's maneira que not é some big tão miraculous thing fácil that would de happen, but aceitar. Não é que seja um grande the milagre transition, as you acontecendo, say, mas é it essa will happen in the transição most normal of e normal vai ways. acontecer da forma But mais they would normal, reveal themselves in mas the eles se most normal way. revelarão. So it is fascinating, Então é these last 10 years fascinante. of the Confluence Age, what will Esses emerge últimos and how the 10 Golden anos da Age will take confluência form and shape right before our very emerge e eyes. traz a So Idade yes, de if you Ouro. take a class on it, maybe E se we could você get tem uma aula class sobre or isso, on Zoom that we could all be part of. It should be e nós live também streamed so we could seríamos all hear it at the time parte you were dessa saying it. aula, dessa classe, So, yeah, no Zoom. it will Todos happen. gostariam de ouvir. Thank you very Sim, much. I love teremos, those yellow será muito flowers you bom. have in front of you. Yeah. Adoro What essas they are flores they real or amarelas artificial? que estão à sua frente. We Elas são asked a reais? São sister from where to verdadeiras? get. She says right in Shantivan. We Uhum. never see those flowers, but she finds É, e from sister somewhere or other. que Very nice. conseguiu essas Every day is flores, ela different trouxe flowers. de algum lugar. What are they? Oh, Ai, que yeah. linda. Are they real? São flores Oh, what de are they called? verdade? Qual é o nome dela? क्या Sister. बोलते हैं? Qual o nome da flor? They don't know the name. Não sabe o They will- Google nome. can tell them if they put their Yeah. phone. Google pode They dizer. find the We will- flowers.
Ele encontra a Very flor e beautiful. diz o It's nome. very beautiful. É muito linda. Okay, thank you, Ok, Didi, thank you, Bomi, gratidão, thank you, Didi, family. gratidão, Bomi. Gratidão, família. Thank you. Om Shanti. Gratidão, Om Shanti. Aqui está a programação de amanhã. 6 o'clock, Merite Bhakti will start, Vela, a followed by Molly Hindi das series, crianças, MP3 and o chit-chat. bate e o bate da Namaste, tarde Drishti em from hindi e Hindi. inglês. E o chit chat.